Gente, agora nosso assunto vai mudar um pouco, eu acho que nem tanto, né? Nós vamos falar de Unimed, nosso plano de saúde, né? E que a gente está tocando, então, em conjunto toda a diretoria pensa, fixa metas, então a gente está trabalhando, principalmente o Inácio, que é nosso diretor de Seguridade Social, que está à frente do processo, junto com o nosso consultor do dia, negociador Vicirino, João Vicirino, que já faz anos que está últimos anos está nos acompanhando. Então eu vou deixar o Inácio e o João falarem com vocês, que eu sou um mero apresentador dele, né? Inácio, está contigo e com o João. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ok. Bom, vocês já estão relaxados, tá? Sentiram o corpo. Agora, provavelmente é hora de sentir o bolso. Bom, a gente não chamaria você se a situação fosse confortável, tá? Fosse confortável, tivesse tudo numa boa, a gente resolveria sozinho, tá? Mas como a situação realmente está complicada, está difícil. Então, numa guerra a gente chama os generais. Vocês são todos os nossos generais para ajudar a resolver esse problema, ou para resolver o conflito, né? Estamos contando com a ajuda de vocês aí para a gente resolver esse problema. Bom, vamos ao plano de saúde. Bom, vocês sabem o que é o plano de saúde. Todo mundo sabe, conhece, usa. Agora nós vamos dar as características, tá? O que é o plano de saúde? É um plano de mutualismo, né? Todo mundo paga por todos, tá? É mais ou menos que nem um consórcio, tá? Todo mundo paga a mensalidade para um ganhar o carro no fim do mês. É mais ou menos assim, né? Se todo mundo paga certinho, no fim a conta fecha, tá? O nosso consórcio é mais ou menos assim. A gente paga muitos pagam para que poucos usem. Agora, quando muitos usam, ele fica desequilibrado, tá? E é o que está acontecendo com o nosso plano hoje, ele está desequilibrado. A segunda característica é que a medição do plano é feita pela sinistralidade. Sinistralidade, o que é? Nós temos a nossa receita da nossa mensalidade, que a gente paga para a Unimed, tá? E eles reservam uma outra parte para a administração e o restante a gente pode gastar em despesas médicas hospitalares. Então, a sinistralidade nossa está medida em 75%. O restante fica para a administração da Unimed. Teoricamente, quando a sinistralidade fica em 75%, o aumento é só da inflação, aí a coisa é normal, não tem problema nenhum. Quando a coisa fica mais complicada, como é o nosso caso hoje, então a gente vai por um segundo, vamos dizer assim, base desses contratos, que é a livre negociação entre as partes. Quando a coisa começa a complicar, a gente começa a negociar com eles. Obviamente, dentro das regras estabelecidas no contrato, mas é assim um fundamento. Quando nós temos dificuldade, nós vamos negociar com eles. Seu Zomer já fez muito isso, quero agradecer especialmente o Zomer, aí, o nosso patriarca aí dessa nossa área, que está aqui. Fiz um chamamento especial a ele está aqui conosco, agradeço muito a presença dele. Ele fez muito isso no passado, muitos e longos anos, né? Então, fez muito essa questão da negociação entre as partes. Então, a nossa sinistralidade, que devia estar em 75%, ela está em 109,94%. Isso significa o quê? A gente teve uma receita para a Unimed teve uma receita de 12.141.000 e nós gastamos exatamente, 12.141.000 mais 582. Então são 12, vamos em números redondos, 12.720, tá? E nós gastamos 13.930. Tá?
Então nós gastamos mais 1.200.000 a mais do que a gente pagou para a Unimed, que a Unimed teve de receita. Então esse é o nosso desequilíbrio do nosso plano. Tá? Não é momentâneo isso por causa da pandemia? Um pouco mas não é tudo. No ano passado, no ano anterior, a nossa sinistralidade já foi um pouco acima, foi 86%. 75% foi 86%. E aí nós tivemos um aumento de 12%, né? 12%. A gente conseguiu negociar com eles em 12%. E no ano passado a gente teve uma receita de 11 milhões e 500 mais ou menos, e gastamos 10 milhões e 85. Então, no ano passado eles tiveram mais receita que despesa. E foi basicamente a inflação que aumentou. Agora, a tela seguinte, ali mostra a tela seguinte, só para vocês verem. Custo de utilização do plano de saúde da FESC. Em 2021, a gente gastou 10 milhões e 85 mil. Em 2022, a gente gastou 13 milhões 930 mil e 82. Quer dizer, 38,12% a mais do que a gente gastou no ano anterior. Essa foi a nossa conta. Por que isso aconteceu? Obviamente, o grande responsável por isso é a pandemia. Não resta a menor dúvida que foi a pandemia. Em 2021, a gente nem podia. No ano anterior, inclusive, eles tiveram assim uma redução até de custeio, tanto que os planos de saúde fizeram até reserva técnica para isso. Só que, além da pandemia e do custo da pandemia, teve aquele pós-pandemia, muitos tratamentos posteriores à pandemia, que são fisioterapia, tratamento de pessoas que tiveram sequelas, então tem muito desse tratamento. E agora ainda tem os tratamentos eletivos, aquele sujeito que tinha um problema no cotovelo, que tinha um problema de joelho, são os tratamentos eletivos, cirurgias eletivas que agora todo mundo está fazendo. Tá? Então isso aumentou sensivelmente também, obviamente os médicos e as pessoas precisam também fazer isso. Todo mundo, plano de saúde é justamente para isso, para cuidar da saúde. Só que nós tivemos essa dificuldade. Agora, isto não é um problema só nosso, não é um problema localizado. Isso é um problema nacional. Está acontecendo no Brasil inteiro. Tá? Esse aumento exagerado do custeio dos planos de saúde. Não sei se vocês viram, essa semana, inclusive, teve um noticiário aqui, o HappyMed. A HappyMed fechou as portas. Ela fechou as portas, simplesmente deixou a clientela dela na mão. Ela quebrou. Porque não tinha... Eles entraram aqui no mercado, fazendo um precinho mais baratinho, e o custeio deles acabou quebrando eles simplesmente fecharam e deixaram toda a clientela na mão. Então, temos aí como consequência falência da HappyMed, aumento das sinistralidades, né? Todo mundo gastou mais, então aumentou muito a sinistralidade. E vocês viram que os planos de saúde já pressionaram, inclusive o Supremo, e eles conseguiram uma limitação lá no hall de atendimentos. Aqueles atendimentos que o pessoal ia na justiça, que eram fora do hall de atendimentos da ANS, eles foram lá para o Supremo e já conseguiram limitar, quer dizer, já vai ter uma tesourada ali. Quer dizer, já não adianta mais entrar na justiça para pedir um procedimento extra e já não vai mais acontecer. Só dados da revista Exame, os custos médicos, por causa da pandemia e da guerra os custos médicos subiram nesse último ano 24%, os custos médicos. Então, um pouco está explicado também, esses nossos 38%, que os custos médicos subiram.
a medicação, e todas, como houve uma maior utilização, quer dizer, é questão de oferta e procura, tá? Então os custos médicos subiram. E um exemplo mais prático é a Happy Vida, que é o maior plano de saúde do país. Ela teve, no primeiro trimestre de 2022, prejuízo. E as ações dela caíram, é uma empresa negociada na Bolsa de Valores, caíram 43%. Só para vocês terem uma ideia que não é uma questão nossa local, é uma questão nacional. Então aqui a gente está colocando para vocês o cenário que está posto hoje, que é essa questão da dificuldade aí dos planos de saúde. Bom, nessa questão aí da sinistralidade que nós contratualmente temos com o plano de saúde, o reajuste contratual proposto é de 57%. Simplesmente a gente diz para eles que, se for assim, o plano acaba, né? O que a gente fez de contraproposta para eles, que a gente está aí, quer dizer, somos encarregados dessa área e estamos aí para trabalhar isso. Então a gente contrapropôs para eles uma contraproposta de 15,5%, que é o aumento que foi dado pela ANS para os planos individuais. 15,5%. Sim. Eu já estive contigo trabalhando nessa área, conheço bem os conceitos, mas eu acho que é um momento de reflexão nossa, mas também é um momento de reflexão da Unimed. Porque, posso continuar? Porque a Unimed tem sido nossa parceira, claro, né, a gente agradece, mas com percentual alto assim, nós temos uma tendência a ter uma certa evasão para o SC Saúde. Lá na primeira GERF, onde eu trabalho, nós já temos muitos casos de colegas, já com a Unimed nos preços atuais, migrando para o SC Saúde, né? Não tem todas as coberturas da Unimed, mas as pessoas se sentem relativamente seguras por lá. Então, eu queria elogiar a tua proposta de 15,5% e pedir à Unimed que faça uma reflexão, porque essa questão da continuidade do plano, ela é substancial para nós, mas existem alternativas. Sim. Bom, o que tu está dizendo, nós já colocamos isso para a Unimed, tá? Nós tivemos uma reunião agora, dia 28, foi quinta-feira, tivemos uma reunião com eles, a gente falou isso para eles, tá? Mas eles estão sensíveis também, porque eles conhecem o mercado muito melhor que nós, tá? Eles sabem o que tem no mercado. Agora, eles têm um custo. O atendimento da Unimed é um atendimento, vamos dizer assim, superior ao do mercado que nós temos aqui no mercado, tá? É um atendimento, vamos dizer assim, é o melhor plano de saúde que nós temos aqui no estado. Eu não tenho medo de dizer isso. Todos esses anos aí que a gente procura alternativas no mercado, a gente está procurando alternativas. Uma das alternativas era a Happy Med. Quebrou. Por quê? Porque eles botaram um preço baixo e o custo de saúde deles foi lá em cima e eles quebraram. Já foi a AGMED? E há 2 anos atrás foi a AGMED também, que a gente já tinha convênio, né? Então, eles também têm um custo. E eles, pelo menos, a gente tem que repor o custo deles. Senão, eles não têm como nos atender. Essa que é a realidade. E isso foi o que nós conversamos. E qual é que foi o grande mote do encontro? Encontrar um ponto de equilíbrio. O Vicirino pode falar disso.
O ponto de equilíbrio é o seguinte, é o que nós podemos pagar e é o que também suporta o custeio deles. Queres falar alguma coisa? Eu acho que é importante, bom dia a todos, eu acho que é importante relembrar a vocês que a questão de 10 anos atrás, a Unimed Grande Florianópolis praticamente faliu. E eles fizeram uma reengenharia e conseguiram recuperar a Unimed Grande Florianópolis, que é onde nós temos o nosso convênio. Ocorre que, no processo de mútuo, como o companheiro Inácio explicou muito bem, o processo de mútuo é todas as receitas somadas, 25% é a administração da Unimed e 75% pode ser custo nosso. Então a gente pode gastar até 75%. O que aconteceu esse ano de 2022? Nós gastamos os 75% que nós temos direito de gastar, gastamos os 25% que são a administração da Unimed e ainda ultrapassamos isso em quase 10%. Por quê? Por uma fatalidade. Alguns associados nossos foram acometidos de carcinoma, que são tratamentos mais caros, e outros foram acometidos de Covid, aí é uma circunstância atual, e as suas sequelas que já geram um gasto excessivo. Nessa negociação, a gente está tentando trazer essa negociação para a realidade da Unimed e a realidade nossa. A gente sabe que tem um limite, a gente sabe que dificilmente a Unimed vai aceitar 15,5, é óbvio, mas como ela está nos propondo praticamente 60%, a gente começa a negociação no outro polo. Eles no polo, nós no outro polo. E agora a gente vai tentar achar o caminho intermediário para pelo menos cobrir os custos da Unimed. Mas a gente também não pode esquecer o seguinte, o que aconteceu com a RapMed estava muito próximo também de acontecer com a Unimed já esse ano. Porque independente dos nossos custos terem subido muito, os custos médios de todos os demais convênios também subiram. A Unimed, que deveria fechar em média com 25% de margem para a administração, está fechando esse período com 93%. Muito perto do limite, muito perto de risco. Então, a nossa função agora vai ser puxar a corda para um lado e puxar de tal sorte que a gente consiga chegar num número intermediário que seja suportável para os nossos associados, é sempre esse o objetivo, né? Mas que também seja aceitável para a Unimed. Bom, então essa é a situação, tá? É o ponto de equilíbrio. Pelo que eles até, na conversa que a gente teve com eles, eles falam de expurgar valores do Covid, do gasto com o Covid, né? Então, porque isso foi uma anomalia desse ano, né? Eles falam em torno de mais ou menos R$1 milhão de custeio do Covid, assim, que teoricamente eles poderiam excluir. Mas isso ainda daria em torno de 30% de incremento ainda no reajuste, tá? Fazendo as contas, isso ninguém fez conta, a gente fez essa conta aí, tá? É bom lembrar que está falando só de sinistralidade, não está falando de correção. Isso, não estamos falando, ainda teria a correção da inflação, mas a gente eles também estão, vamos dizer assim, propensos a aceitar um ponto de equilíbrio, tá? Que a gente possa pagar. Entre a diretoria, o que nós conversamos, esse ponto de que, vamos dizer assim, para nós, quer dizer, aí eu vou perguntar para vocês, se vocês concordam ou não, esse ponto seria em torno de 20%. Tá? Entre 20%, provavelmente a Unimed vai propor 30%. Tá? Nós vamos propor 20%. Agora, não sei o que eles vão aceitar também. Nós temos uma reserva técnica que a gente fez quando saiu a IBBCA. Vocês lembram da IBBCA, de má lembrança? O Wilson lembra muito bem na época, né? Nós constituímos 2% da nossa receita para uma reserva técnica para possíveis atrasos e para possíveis outros eventos que surjam. Por exemplo, custeios que
esse almoço vai ser custeado por essa reserva técnica, só para vocês dizerem, assim, é um valor pequeno, mas a gente está colocando aí. E o custeio que a gente tem na FESC. Então, esses 2%, esse fundo hoje soma R$500 mil. Então, a gente poderia também abater pode, na negociação, abater esse valor que a gente tem. Não é o valor da FESC, é um valor dos segurados da Unimed da FESC, tá? É o Fundo Comed, que nós temos, vocês podem ver, está no nosso balanço. Foi constituído na época quando nós saímos da IBBCA e assumimos oficialmente de novo a administração das cobranças. Está lembrado isso? Até se você me permite mais uma palavrinha nesse assunto, foi um momento também crítico do nosso plano de saúde, né? Tu eras presidente, eu era diretor na época, e você conduziu, Marita, né? Vocês conduziram assim com muito brilhantismo naquela situação. Hoje nós temos então esses R$500 mil que foi um fundo, né? Sim. Que considerando o que você já falou antes, que a pandemia foi um evento assim fora da curva, né? Espera que não se repita nos próximos anos. Então, eu acho sim que a hipótese da gente usar uma parte desse fundo para minimizar o próximo ano de prestação, não sei se eu entendi bem, parece que foi isso. A gente até quer, se for necessário, a gente usa praticamente tudo, porque nós não temos grande custeio para isso. Uma reserva a gente vai manter. Sim. Ele está aí para isso, tá? Justamente para esses momentos de dificuldade. Ele está aí para isso. Então, esse é o momento de dificuldade e a gente quer usar ele para isso. Mede também dê a sua reciprocidade, né? Eu acho que a conversa com a Unimed, ela está num bom tom até hoje. Eu não sei até onde eles vão chegar. Agora, eu gostaria de ver a opinião dos senhores. Até onde nós podemos chegar? Eu acho que nós estamos bastante seguros pela competência de quem está tratando do assunto hoje e já tratou no passado. Não poderia ser melhor. A situação de vocês foi excelente. Presidente Cláudio, eu agradeço a sua confiança aí, mas é importante também ouvir a opinião aí. Eu não sei se o Zomer quer falar alguma coisa. Zomer, tem alguma opinião sobre isso? Concorda com o Cláudio? Tá bom. Mário Nelson. Ô Inácio, eu gostaria de saber uma informação. Sim. A Unimed está fazendo uma campanha, parece que parou agora, mas uma campanha de atração de módulos associados com preço até baixo. E aquela questão que ele diz até que teria um tratamento especial, um tratamento personalíssimo. Como é que funcionaria essa questão lá? Nós também temos preços baixos da Unimed, mas são aqueles preços de enfermaria. Eles também colocam, quando colocam os valores, colocam aqueles valores de enfermaria que são os mais baratos. Os planos top deles também são caríssimos. Principalmente, se você vai fazer um plano individual ou familiar, eles são mais caros do que nós temos hoje, com certeza. Tá? Éden, qual é? Manda. Eu ainda estou meio prejudicado para falar, porque minha filha está em tratamento. Sim. Ela teve câncer, está evoluindo bem, graças a Deus. Mas eu tenho uma queixa do médico. Ao menos 2 vezes, 3 vezes. Não está em casa, né? Nós tivemos que recorrer a vocês aqui da festa, para pedir a eles que, pelo amor de Deus, despachassem, analisassem e despachassem o pedido médico. Pediram 30 dias para dar um despacho quando a pessoa estava dependendo para poder começar o tratamento, salvar a vida do câncer violento, agressivo. Tinha que ser para ontem. Não, 30 dias. O que é isso, 30 dias? Para que a gente paga durante muito tempo? Vocês podem olhar o nosso desempenho lá na família. Nós nunca recebemos de volta o que nós gastamos. Sempre usamos moderadamente, com todos os critérios, cuidamos da nossa saúde o melhor possível, justamente para não sobrecarregar o plano todo. Então eu acho que eles podiam melhorar também, ao menos isso.
de, num caso de uma doença agressiva grave, não pedirem 30 dias para dizer se vão ou não autorizar o tratamento. Tanto que eu tive que gastar muito dinheiro, além do pouco que foi aproveitado pelo médico. Nós tivemos que ir a Ribeirão Preto, lá que foram não sei quantos mil reais. Tivemos que fazer cirurgias fora do plano aqui, porque não dava certo. Então, eu acho que nós nunca usamos a mais do que possível, só que eles poderiam também, ao menos, nesses casos assim, dar uma resposta mais imediata. Sim ou não? Mas não, tem que esperar porque está com o fulano lá, que está na mesa do outro. Daí como descobrir, estava lá parado em cima de uma mesa de um funcionário. Depois diz que o serviço público é burocrático, né? É bem isso. Não, na verdade, a Luciane aí, que é a nossa funcionária, ela faz das tripas o coração muitas vezes para conseguir atender com a maior agilidade possível. A gente interfere, quando ela não consegue, a gente recomenda e a gente até hoje sempre conseguiu satisfazer as nossas demandas. Agora, a Unimed tem, principalmente fora do estado, ela tem prazos, eles têm prazos para cumprir, né? Então eles usam esses prazos. E aí tem, eu reconheço isso, acho que tem uma certa malandragem nisso, até para ver se o paciente cansa e vai para o particular, né? A gente sabe disso. Pois é justamente isso, porque eles usam o prazo legal que eles têm, que a ANS dá, tá? Eles usam o prazo legal justamente para minimizar. A gente já questionou eles muito sobre isso, mas ainda assim, eles atendem, nós conseguimos praticamente êxito em todas as nossas demandas. Agora, a gente sabe que os outros planos aí são muito piores do que isso, né? Então, temos essa situação. Então, gente, o que está acontecendo? A gente vai ficar, quer dizer, o patamar que a Unimed colocou é mais ou menos 30%. O que nós vamos propor é 20%. Tá? E a gente provavelmente vai ficar, se a gente usar, se eles aceitar essa nossa questão aí porque 500 mil são mais ou menos 5%. Então nós chegaríamos a 20, mais os 5%, chegaríamos a 25%. Esses 20%, vocês acham que é possível a gente... obviamente, é o que a gente imagina que menos que isso, dificilmente a Unimed vai aceitar. Sim. Se nós aceitarmos, por exemplo, se eles aceitarem, vai ser usada a reserva? Sim, teoricamente sim. Eu acho assim, eu acho que deveria propor 25% de aplicação dessa reserva que nós temos, é isso? Se propor 25%, ou aceitar 25%, vamos ainda Não, a gente não quer, porque o que eles querem nesse momento é o tal do ponto de equilíbrio, né? 57%. Eles querem que pelo menos eles não tenham prejuízo, entendeu? Se a gente botar os 500 mil, quer dizer, isso diminui já a conta de prejuízo deles. Então, como a gente está saindo do Covid, provavelmente o custeio vai diminuir num percentual aí de 20%, que a gente imagina que possa diminuir nesse período, e a gente cria esse ponto de equilíbrio. É difícil eles aceitar uma coisa que dê prejuízo para eles. Essa é a realidade. Ninguém trabalha com prejuízo, né? Trabalha com prejuízo. Não, 67% é a questão contratual que eles... 57%. É a questão contratual ideal para eles, tá? Ideal. Mas nós não estamos trabalhando com o ideal. Nós estamos trabalhando com o possível nesse momento, tá? O possível
eles não têm prejuízo, eles têm que entender, e eles estão conscientes disso, eles não querem ter prejuízo, porque é um período difícil, eles querem se manter também. E eles sabem que se eles aumentar 57%, eles vão ficar só com aquela clientela que está doente, que precisa de tratamento, eles vão ter um prejuízo maior ainda, porque quem não está doente vai para o SC Saúde. Se eles manterem 57%, eu também vou para o SC Saúde, pode ter certeza disso. Tá? A direção que eu tenho, a nossa reserva é feita para esses momentos de dificuldade. E nós estamos num momento de dificuldade. Cada mês entra 20 mil. Depois também um aumento maior ainda. Bom, eu gostaria que tu ajudasse a negociar, porque não vai ser fácil. Só um pouquinho, a Zambuja, o Mauro pediu na frente. É possível saber todos os pontos percentuais que reduzem se usar toda essa reserva? 5 pontos percentuais. Cada 100 mil é 1%. Tá? Professor, eles também têm uma responsabilidade no grupo deles também, de médico. Sim, sim. No meu serviço médico, eu já recebi ligação de médico me convidando para a consulta. Então, na realidade, se continuar assim, vai diminuir muito também Ó, eles estão cortando na carne deles também. Eu recebi uma mensagem de uma médica que é filha de um associado, dizendo que a Unimed vai reter 9% das receitas de consulta deles. Eles estão cortando na carne deles também, para equilíbrio do plano deles, porque as reservas deles diminuíram significativamente nesse período. Então, eles estão fazendo, eles estão fazendo esforço. Nós precisamos fazer, quer dizer, eles também querem que a gente faça esse esforço. Tem que ser, né? Tem que ser, não dá para ficar sem dinheiro. O problema é que se vocês querem um plano, vamos dizer assim, de qualidade, nós temos a Unimed. Não tem escolha. Se você, aqui no estado nós não temos muitas escolhas, tá? Se você quiser, tem o Sul América, tem o Bradesco, mas são planos bem mais caros, tá? São planos bem mais caros. E os mais baratos já quebraram, tá? Tem o SC Saúde. O SC Saúde é só a enfermaria e ainda tem participação nas internações, tá? Então não é um plano básico. Se você não ficar doente, ótimo. Se você ficar doente, talvez custe até mais caro, né? Então tem toda. Eu estou sendo sincero com vocês. Vamos dizer assim, eu preciso da conscientização de vocês e também o entendimento e ajuda para que a gente possa ter a melhor solução. Não é uma solução fácil, né? Eu também gostaria que a gente tivesse só um aumento da inflação aí de 10, 12% aí, que é a inflação do ano, seria ótimo. Infelizmente não é. Eu só queria fazer uma matemática simples aqui. Eles querem 60%. E nós não temos como aceitar 60%, porque é impossível. Numa categoria que não tem reajuste há mais de 3 anos. Então não faz nenhum sentido matemático. É claro, o que a gente faz? A gente estica a corda para um lado. Mas a gente também tem noção de até onde eles podem ir. Nesse caso, eles estão sinalizando a possibilidade de irem até não terem prejuízo, não terem nenhum lucro, nem para o custeio da operação deles, mas não terem prejuízo. A gente estima isso aproximadamente em torno de 30%. Só que 30% ainda é muito alto para nós. Por quê? Porque usando esses 5% da reserva, a gente ficaria com um reajuste de 25% para vocês. Então, o que a gente vai tentar nessa luta, e a gente não desiste nunca, até o último momento, e a gente tem conseguido, no fim das contas, vencer esse jogo. Mas o que a gente está estabelecendo como limite máximo aqui, seria 20% de reajuste para vocês.
para fechar a conta em 25. Então, a gente precisa desse sinal de vocês, porque a gente não consegue menos do que isso, a gente já sabe. Vai ser muito difícil conseguir isso. Esse é o esforço, é isso que o companheiro Inácio está falando. Se vocês estão de acordo, esses 20% seriam razoáveis para a gente sair dessa situação. Confortável para no ano que vem, aí, sem os custos adicionais da pandemia, das sequelas da pandemia, a gente tem uma sinistralidade menor e um desgaste negocial menor também. Eu acho que na realidade não tem muita escolha. É isso aí, a gente não tem escolha. Não precisa disso. Não tem escolha. Por isso que eu disse que a gente precisa do apoio dos generais aqui para fazer, para a gente resolver essa guerra aí. Precisa da Unimed, não tem como. Bom, o que eu poderia... Vamos passar para as telas seguintes, ali. A gente tem a Unimed... A palestra que hoje, que a doutora Maísa fez, é uma palestra de, vamos dizer assim, para cuidar da saúde, é prevenção da doença, né? E a Unimed também tem vários programas, tá? Tem vários programas, a gente está passando para vocês pelo WhatsApp, por e-mail. Então, qual é o apelo que a gente faz? Cuidem da saúde para não ficar doente e não gastar na doença. Então, a gente colocou na tela, vocês têm no celular esses programas. Gostaríamos realmente que quem puder participe, é importante, tá? Cuidar da saúde, porque o custeio da doença é muito mais caro, tá? E nós temos planos top, que é aquele... Aliás, os planos sem coparticipação, nós no ano passado já fechamos novas adesões. E este ano a Unimed não vai vender mais planos sem coparticipação. Essa era uma coisa que eu ia perguntar. Tá? Eles não vão mais... Por quê? Porque eles querem que os segurados ajudem no controle das despesas. Tá? Para eles que também fiscalizem o que os médicos e hospitais estão cobrando, tá? Então esse é impossível. Se vocês veem o que é uma conta de um hospital, tudo que eles colocam lá é um negócio muito grandioso. Então é impossível eles conseguir fazer isso. Gente, nós temos os planos que hoje a gente está... Quem está naqueles planos sem coparticipação, nós não fechamos, pode continuar, não tem problema nenhum. Mas o que a gente está vendendo hoje são os planos com coparticipação. Hoje o preço nacional, o mais caro é 951 e o mais barato é 264. Mas tem o plano estadual que é 787. Muitos de nós, eu estou no plano nacional. Para diminuir o custeio, se a coisa pesar muito, você pode ir para o plano estadual, tá? E quem quiser ainda pode ir para a enfermaria, né? Tem a enfermaria ainda que é mais baratinho, quer dizer, se o bolso não suportar o aumento, a recomendação é essa, né? E vá para um plano mais econômico. Vai ter, vamos dizer assim, eu nunca fui a um médico fora do estado e estou pagando um plano nacional, né? Quer dizer, sempre pensando que um dia eu possa ter, quer dizer, mas se a coisa apertar, eu vou para o plano estadual que me atende hoje, né? O serviço é o mesmo? O serviço é o mesmo, é só dentro do estado. Estadual. Aí se eu for um dia viajar para fora do estado, vai com reserva. Faço um seguro de viagem para pagar essa conta, né? Então, gente, da minha parte, o meu grande propósito, o nosso grande propósito da diretoria é conscientizar os associados das dificuldades e do momento difícil. Não é um momento nosso, é um momento até de dificuldade nacional que nós estamos vivendo, os planos de saúde estão vivendo. E para não dizer, os hospitais estão lotados, vocês sabem que a saúde pública está apanhando e apanhando feio também, né? Então, é um momento pós-pandemia que tem muita procura, tem muitas dificuldades de doença, e
E tá realmente, a saúde está passando por um momento de crise, né? Saúde está doente. Nós, vamos dizer assim, temos um salário acima da média, então a gente ainda pode pagar um plano de saúde. Quem sabe temos que fazer esse esforço adicional e direcionar um pouco mais de recurso para a saúde nesse momento. É o que eu tenho a dizer, e agradeço a participação de todos vocês que vieram aqui e pelo apoio e pela, vamos dizer assim, pela manifestação aí de vocês, tá? Muito obrigado. Então estamos entendidos poder usar aquele saldo, aquele fundo, para diminuir o aumento, vamos dizer assim, a nossa contribuição mensal. Né? Que todo mês ele está sendo reposto, está dando em torno de 15 a 23 mil por mês que a gente está repondo, né? Então dá para praticamente zerar, porque a gente não tem nenhuma expectativa de necessidade fora desse aumento aqui, né? Então, esqueci de falar da Luciane. A Luciane é a nossa funcionária que cuida dos serviços da Unimed, tá? Então, se vocês precisarem, conte com ela. Se ela não conseguir, ela pede meu apoio, pede o apoio do presidente. A gente faz o que é possível, tá? Ela também está grávida, vai sair daqui a pouco, mas nós vamos... já colocamos alguém já vai ter alguém do lado dela que... A partir desse mês de agosto. Sempre vamos ter alguém para dar apoio para vocês em caso de necessidade. Só uma coisinha bem rapidinho que eu observei aqui. Essa coparticipação, 50% também aumentou? Não, antes era menos, né? Não, é esse valor atual, quer dizer, vai aumentar em cima disso. Ah, né? vai aumentar em cima disso. Vai aumentar em cima disso. Esse é o valor atual. Esse é o valor atual, tá? Nós não temos ainda o valor novo, que é só a partir de setembro, né? Tá bom? Tá. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Valeu.